dia, meus irmãos. Hoje, mais um domingo, e nós estamos reunidos para o louvor da glória do nosso Deus, você em sua casa e eu aqui no templo, na expectativa de adorar a Deus, de bendizer o teu santo nome e, acima de tudo, de aprender um pouco mais da sua palavra. Por isso, esse é o objetivo nosso nessa manhã. Então, eu quero convidar você, neste primeiro momento, a curvar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus em oração, rogando a Ele que nos abençoe. Então, curva sua fronte, oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus bondoso, bendito, por mais um dia, por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de poder adentrar em Tua presença no dia do Senhor, separando um pouco do nosso dia para ouvir a Tua voz, para cantar louvores ao Senhor, para bendizer o Seu santo e excelso nome. Por isso, nesse instante, ó Deus, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, cada um de nós, ó Deus, que estamos reunidos nessa manhã e que possamos sempre, ó Pai, quebrantar o nosso coração diante de Ti, buscando assim a Sua orientação. Abençoa-nos, ó Pai, é o que eu te peço no nome que está acima de todo nome, nome santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que possamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Leitura essa que se encontra em Apocalipse, capítulo 7. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Vamos ler do verso 9 até o verso 12. Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: ouça com fé o que diz a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeavam o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Essa certeza que temos, que um dia estaremos todos nós ao redor do trono cantando o louvor da glória do nosso grande Salvador. E enquanto esse dia não chega, hoje somos convidados a adorar a Deus, a cantar louvores ao Teu santo nome. Por isso, cantemos ao Senhor um cântico ao nosso Redentor. Louvemos, queridos, ao nosso Deus. Oh
Bem, querido, já cantamos ao Senhor, já louvamos o seu nome e agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com base ali na vida de José, daquela família disfuncional. Já estamos aqui caminhando para o final. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 49. Leremos apenas o verso 28 do nosso texto. Por isso, acompanhe o que diz o texto sagrado. Gênesis, capítulo 49, verso 28. Diz assim: são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela sua palavra, e nos oriente, ó Deus, para que possamos guardá-la em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Aviva o nosso coração, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a semana passada nós começamos a estudar o capítulo 49 de Gênesis, um capítulo que demonstrou, que revelou a nós a realidade do coração humano. Ou revelou que todos nós, todo ser humano, são terríveis pecadores. E isso é visto justamente no final da vida de Jacó, quando ele ali, vocês lembram que falamos semana passada, quando ele vai revelar ou vai proferir as bênçãos aos seus filhos. Bênçãos que pareceram mais palavras de juízos do que uma bênção propriamente dito. Porque ao se dirigir a cada filho, Jacó ressaltou situações vividas por eles que mostravam o quanto eles eram pecadores. A verdade que percebemos nessas bênçãos, queridos, é que elas mostram a realidade contínua do pecado na vida do povo de Deus. E isso nos faz pensar a respeito de uma questão muito importante que pode estar em seu coração e realmente está no meu também. Como é que Deus vai levantar e vai usar pecadores tão terríveis como são os filhos de Jacó e torná-los patriarcas de um povo? Como é que Deus usa pessoas como esses homens para ser eles a raiz da nação de Israel? E é justamente isso que nós veremos nessa manhã. Então, vamos lá, vamos tentar entender como Deus trabalha essa questão, usando pessoas tão terríveis para que o seu nome seja conhecido por meio de um povo. Vamos ver como é que Deus trabalha essa questão, tá? Então, veja bem, embora o pecado tenha consequências terríveis e que afetam não somente o pai, ali naquela questão nós vimos, mas os filhos dos filhos, esses pecados, eles não são irredimíveis, tá? E vemos isso na própria questão ou na própria estrutura de Levi, um dos filhos que se tornou, uma tribo, a tribo de Levi. Pela graça de Deus, a maldição que foi proferida, ou a bênção que foi proferida a Levi, mostrando que eles seriam espalhados por entre a terra, foi transformada em bênção. Por mais que parecesse algo terrível, Deus transformou aquela situação de ser disperso em uma bênção e um grande privilégio para aquele povo. Vemos isso em Deuteronômio 33, do verso 8 ao verso 11. Depois você acompanhe em sua Bíblia. Veja, os levitas ainda não tinham uma herança, ou não tinham um pedaço de terra na sua distribuição, mas o Senhor mudou essa sorte, sendo ele a própria herança da tribo de Levi. Veja, eles foram espalhados por todo Israel e Judá, a fim de levar a bênção da instrução da lei de Deus ao povo aonde quer que fosse. A ideia de ser espalhado vai ser usado por Deus para que eles pudessem comunicar a todas as tribos a verdade e a glória da instrução da lei do Senhor. Então, as consequências da maldição de seu pai, ou bênção, se é que podemos dizer assim, tornaram-se um contexto em que eles se transformariam em bênção para todo o seu povo, ou para as nações, ou para as tribos, que estariam próximas a eles. A situação difícil e o resultado do pecado deles
foi transformado em bênção, usado então no serviço do Senhor. Isso é extremamente glorioso, não é verdade? Porque isso também acontece conosco e precisamos entender isso. Talvez eu e você, talvez nós tenhamos sido profundamente marcados, feridos por pecados que aconteceram lá atrás, por situações que cometemos, por um mau passo que damos, e isso acabou trazendo marcas ao nosso coração, marcas à nossa vida, trouxe tristeza a nós, e quem sabe ainda hoje traz tristeza ao seu coração. Só que, quando nós andamos com o Senhor, a situação do nosso pecado não nos define, porque as feridas que sofremos lá atrás podem ser reais e profundas, sim, podem ter trago grandes dificuldades para nós, mas o Senhor pode usar essa situação que nós vivemos de um modo significativo na nossa vida, quer no presente ou no futuro. Porque veja, Deus em nenhum momento prometeu para nós que Ele iria retirar as dores, ou retirar essa situação, ou apagar da nossa mente e apagar do nosso corpo, consertar ou remover todas as lutas que nós enfrentamos no passado. Não é assim que acontece. Mas a história dos levitas mostra que Deus pode transformar os efeitos da nossa queda, os efeitos da maldição do nosso pecado, aquele problema que enfrentamos lá atrás, para o nosso bem ou para o bem do próximo. Você consegue perceber como isso pode funcionar? Nossa fraqueza, nossa situação, um problema que enfrentamos pode ser usado por Deus depois da nossa redenção, do nosso perdão, para ajudar o próximo, para equipar o próximo a lidar com uma situação que talvez nós já vivemos e nós já enfrentamos. Podemos ajudar os demais a se munir para evitar problemas que nós um dia passamos lá atrás. Ajudá-los a enfrentar o mesmo problema que nós enfrentamos. As lutas da nossa própria história pessoal poderão nos capacitar a ministrar ao próximo de forma singular, devido a gente já ter passado por isso. E Deus pode usar você, a sua dor, o que aconteceu com você, para ajudar outros. Não foi isso que aconteceu com a tribo de Levi? Deus pode usar o trauma das suas experiências para ajudar aquele que pode estar passando por isso hoje. Por isso não desanime, não pense e não tenha vergonha, né? Se você foi perdoado por Deus, por mais que tenha sido um ato terrível de pecado, Deus lhe perdoou e pode lhe usar como instrumento para ajudar outros que passam pela mesma situação. Ele transforma o mal e usa para o bem, para a glória do seu nome. E o mais importante que eu achei aqui nessa história toda é que o pecado de Levi não foi usado por Deus. Isso é muito interessante. O pecado da tribo, o pecado de Levi, não foi usado por Deus para jogá-lo fora. Vemos que pecadores como Levi, junto com seus filhos feridos pelo pecado, estão incorporados na linha da promessa. Olha que interessante, perceba como o nosso Deus é gracioso. Israel não foi edificada sobre o fundamento do justo José, ou nem mesmo apenas somente sobre Judá, o transformado. Não, mas sobre o fundamento de todos os patriarcas, sendo eles pecadores terríveis, como já vimos aqui. O instável Rúben, o violento Simeão e Levi, a Issacar, o amante de conforto, e o perigoso Benjamim, são todos eles incluídos como parte do propósito salvífico de Deus para ser chamado para um povo, para ser a raiz de um povo santo. E isso é extremamente notável, querido, e isso é extremamente glorioso, porque o nosso Deus Redentor não vai à procura das melhores pessoas para fazer a sua obra, ou das fiéis, das perfeitas, das sem defeitos para salvar, não. Pelo contrário, ele veio salvar
pecadores perdidos como eu e você, incluindo esses pecadores na semente santa ou na videira santa, transformando assim em um povo redimido. Ele nos busca e resgata pessoas que pecaram, que erraram, que cometeram situações tão terríveis na vida, para poder redimi-las, fazendo desse povo o seu povo. Desde o princípio, nossa salvação tem sido inteiramente pela incrível graça de Deus e não por nossas obras. E o que acontece aqui, nessa linhagem de Jacó, nos patriarcas, revelam justamente isso. Ninguém tinha a capacidade de se tornar a raiz de Israel. Pessoas orgulhosas, pecadoras, terríveis. Mas Deus usa pecadores terríveis. Vai redimir esse povo para revelar a glória da redenção, mostrando que ele veio salvar pecadores terríveis. Por isso, por mais que você tenha cometido atos terríveis em sua vida, por mais que você se envergonhe desses atos, eu quero dizer para você que Cristo é totalmente capaz de perdoar o seu pecado e usar você para a glória dele. Por isso não se sinta inferior, ou por isso não se sinta distante por causa de um erro cometido por você. Sinta-se perdoado, porque quando você confessa, quando você deixa, quando você abandona e pede perdão ao Senhor, Ele lhe perdoa e usa você para a glória dele. Agora, nós precisamos também ter uma questão e entender uma questão muito séria aqui. Porque pecado nunca é tratado de forma leviana, não há peso nenhum sobre ele, como muita gente pensa, ou o pecado não é aquela questão que vai fazer com que todos os seres humanos sejam lançados fora. Deus não trata dessa maneira. Sim, pecado é sério, sim, pecado é algo terrível, sim, mas Deus trata pecadores. O livro ou o amor que vemos aqui dentro da escritura, desse livro sagrado, revela que o pecado gera um fruto amargo, mas que o pecado, quando arrependido, ou quando se busca em Deus, nós encontramos perdão no Senhor. A graça de Deus supera todo o nosso pecado. E Ele, nosso Senhor, empregará a obra do seu Filho para nos redimir, para que ao longo dessa jornada, dessa caminhada que nós trilhamos, os nossos erros possam ser usados por Ele para promover paciência, humildade e dependência de Deus. Porque o nosso pecado hoje nos mostra que somos ainda falhos e que precisamos de Deus. Por isso, em meio às suas falhas, recorra ao Senhor, aquele que pode lhe perdoar. Então vamos lá. Uma outra verdade que nós vemos aqui nessa bênção de Jacó é a fidelidade de Deus em redimir as circunstâncias terríveis. Veja como isso se revela aqui em nosso texto. Olha que interessante. As bênçãos que foram dadas a Judá e a José vão revelar algumas questões extremamente importantes para nós. Vamos olhar primeiramente para José. Veja bem. José recebeu a bênção, podemos dizer, melhor e mais rica. Isso devido, de fato, ao amor especial que Jacó tinha por ele. Olha aí, por favor, os versos 22 e até o verso 26 do nosso texto. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiraram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios da madre.
as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Olha que interessante. Se você prestar atenção, você vai perceber que essa bênção é diferenciada. Olhe para cada palavra proferida por Jacó e você perceberá que essa bênção, sim, reflete algo grandioso, mas nas entrelinhas refletem a própria história da vida de José. Você percebeu isso? A ideia aqui que temos é que com os filhos, todos eles, Jacó vai proferir eventos da vida deles, eventos marcantes, de dores, de pecados, de ações terríveis. Não é diferente aqui com José. Mesmo a bênção sendo envolta de riqueza, de momentos ou de questões gloriosas para José, Jacó vai refletir a própria vida de José por trás dessas bênçãos. José foi abundantemente frutífero, espalhando galhos da sua vinha bem regada, estendendo para além do seu próprio vinhedo, cercado por um muro como nós temos aqui. Agora, tal prosperidade veio no contexto da aflição e dos ataques que o José recebeu ao longo da sua vida. Ele foi atacado por arqueiros, referência aqui a todas as calúnias e injustiças que teve que aturar ao longo da sua vida. Mas cada palavra central nessa bênção revela o quanto tudo isso foi importante para a vida de Jacó. Porque a ideia é que nem mesmo a amarga aflição vivida por ele esteve longe dos propósitos de Deus para José. A bênção de José flui do Todo-Poderoso. Tudo que ele viveu esteve no cuidado de Deus e ele chegou até onde ele chegou porque Deus havia cuidado dele. E é essa a ideia que Jacó estabelece na bênção proferida a José. José não chegou até onde ele chegou, sendo a segunda pessoa mais importante do Egito, porque ele foi sagaz, porque ele foi mais forte, ou porque ele foi inteligente, ou porque ele conseguiu driblar as adversidades. Não. A ideia de Jacó é que as bênçãos e tudo que José conseguiu na vida aconteceu porque Deus foi com ele. E nesse momento, Jacó não está tentando exaltar a força do caráter de José, não. Jacó está tentando mostrar a fidelidade de Deus para com o seu filho. Tudo que ele alcançou foi porque Deus tem sido fiel à sua palavra. Então veja, as bênçãos que José precisava não consistia em receber ou alcançar os altos louvores da vida, do Egito, da posição, não. Jacó tenta mostrar que as bênçãos que José precisa alcançar nessa vida estão nos pés do Senhor. Eram verdades que ele devia carregar para a sua vida, para os seus filhos, sem jamais se afastar dela. José precisava de Deus. E o interessante é que a promessa de Jacó mostra que ele alcançaria muito mais do que os seus pais. Ele seria extremamente abençoado. Ok? Então veja, a bênção a José estava envolta de riqueza, envolta de questões extraordinárias. Só que nada se compara à bênção dada a Judá. Mesmo que a bênção de José tenha toda essa riqueza e essa fecundidade, a bênção sobre Judá, a bênção proferida sobre Judá, ela é mais notável. Olha que interessante. Olhe para os versos 8 até o verso 10, por favor. Ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, depressa subiste, filho meu.
encurva-se e deita-se como o leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Só até aí neste primeiro momento. Olha que interessante. Essa bênção, obviamente, como nós vemos aqui, revela algo extremamente glorioso sobre Judá e sobre a descendência de Judá. Primeiramente, o pai está mostrando, olha que interessante, o pai está mostrando que os sonhos de José e aquilo que José teve de ter os seus irmãos se curvando diante dele, por mais que aconteceu com José naquele momento ali no Egito, agora se revelará de uma maneira maior com os descendentes de Judá, porque é dos descendentes de Judá que o cetro estará presente, a ideia de que todos os reis procederão da linhagem de Judá. E isso é muito interessante. A profecia aqui revela, ou a bênção revela, que é dessa linhagem, da linhagem de Judá, que procederão os reis e todos os descendentes dos patriarcas e todas as tribos se prostrarão diante deles. Davi, Salomão e tantos outros. Mas existe uma promessa maior aqui. E o verso 10 deixa claro. O verso 10 antecipa uma continuidade de um dia em que o cetro estará nas mãos de um descendente de Judá e nunca terá fim. Porque veja, a ideia de Jacó ao abençoar é que sim, os reis procederão de Judá, só que o reinado terminará, porque a morte chegará ao descendente, então haverá necessidade de se levantar outro. Só que há uma promessa aqui. Olhe novamente para o verso 10, quando ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A ideia é que o cetro permanecerá entre os pés de Judá, sim, passando de descendente a descendente, até que venha um, que o cetro jamais se apartará dele. E esse que virá, a quem o governo pertence de direito, não reinará simplesmente sobre a nação de Judá ou sobre os irmãos de Judá. O seu reinado se estenderá entre todas as nações do mundo. Olhe o caráter dessa bênção revelada a Judá. E o interessante é que essa bênção, para nos deixar mais claro, talvez nesse primeiro momento aqui eu vou falar sobre isso, não tenha sido entendido por eles, mas nós que temos a plenitude da revelação em nossas mãos, podemos olhar e entender. Mas perceba referências que existem aqui, que apontam para esse verdadeiro descendente de Judá, que governará. Olha o verso 11 e o verso 12, olha o que Jacó diz em sua bênção. Ele diz: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Olha que interessante essas referências. Referências importantes a respeito desse descendente de Judá, que mais tarde serão usadas para confirmar a promessa messiânica. Olha que interessante nós temos. Olha aqui o que o texto diz. Ele amarrará o jumentinho na videira verdadeira. Ou ele terá prosperidade no vinho e a sua beleza será incomparável. É isso que temos aqui. Será que Jacó entendia tudo que estava envolvido nessa bênção proferida a Judá? Será que Jacó entendia o significado dessas palavras? Nós não sabemos. Mas com certeza as gerações futuras lutariam para entender o significado dessa profecia, e hoje nós entendemos.
As gerações do passado lutaram para entender como isso funcionaria. Zacarias, por exemplo, falou cheio de esperança de um futuro rei que viria montado na cria de uma jumenta para trazer salvação e bênção ao seu povo. Os reis se levantaram, sucessor após sucessor, tentando viver aquilo que essa bênção refletia. Só que devido aos seus pecados, foram incapazes de estabelecer a paz e a prosperidade que o Senhor prometeu aqui ao descendente de Judá. Todas essas imagens, ou toda essa bênção, nos aponta para Cristo, o verdadeiro leão da tribo de Judá, como diz Apocalipse 5, verso 5. Ele, o leão de Judá, é a quem pertence verdadeiramente o juízo e o governo, que veio a essa terra para redimir o povo, onde todos se prostrarão diante dele, porque o reino pertence a ele. E nós entendemos isso porque a Escritura deixa clara para nós. A bênção que foi dada a Judá se completa na vida do seu descendente, Jesus de Nazaré, o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro leão que viveu para refletir e para revelar a bênção de Deus e a salvação a todo o seu povo. Ele que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho humilde, porém poderoso, porque veio para salvar o seu povo. Um rei prometido que obedeceu à vontade do Pai e tem todas as nações debaixo dos seus pés. No livro de Apocalipse, ele é revelado como aquele que cavalga sobre um cavalo branco, vestindo de um manto tinto de sangue. Você pode ver essa referência em Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 ao verso 16. Tudo se completa nele. Mas perceba que interessante. Ele não precisava vir a essa terra ou nascer da linhagem de Judá, a fim de ser o rei poderoso que julga os seus inimigos e esmaga aqueles que se opõem a ele. Não, ele não precisava nascer num estábulo para ser colocado numa manjedoura para que pudesse usar um manto manchado de sangue de seus inimigos. Ele é o Todo-Poderoso, o primeiro e o último. Nada disso precisava ser feito, mas ele entrou nesse mundo para ser o nosso Redentor, para salvar pecadores terríveis como nós somos. Nada disso precisava ser feito, mas ele o fez para nos resgatar da nossa condição de perdidos. O próprio Deus tornou-se carne e manchou as suas vestes com seu precioso sangue, tomando para si a nossa aflição, para que pudéssemos lavar as nossas vestes manchadas pelo pecado, e assim pudéssemos ter a esperança de que um dia nós entraremos na Sião Celeste. Ele é o cumprimento de tudo que Jacó viu e muito mais. Agora, como responder, queridos, no meio, como fazer com que essa verdade seja um alimento para a nossa alma em meio aos desapontamentos e às dificuldades que nós enfrentamos nessa vida? Como reagir quando reconhecemos que nós mesmos constantemente ainda pecamos hoje, mesmo Ele tendo feito tudo isso por nós? Onde encontrar a verdadeira bênção para um povo tão confuso como é o nosso povo? Jacó modela para nós uma resposta em Gênesis 49, 18. Olhe para a sua Bíblia, veja o que diz o verso 18 de Gênesis. Ele diz: a tua salvação espero, ó Senhor. A resposta é simples. Ele olha para o Senhor, expressando uma atitude de esperar com paciência para o Senhor, quando Ele completará de maneira definitiva a nossa salvação. Veja que interessante. Jacó sabia
que as bênçãos viriam aos seus filhos, que o Senhor promoveria o seu Redentor. E o que ele estava dizendo é: esperamos essa bênção, esperamos esse dia. E é esse o tema do capítulo, e esse deve ser o tema da nossa vida. Hoje nós temos a plenitude dessa verdade. Hoje nós sabemos que ele veio, que ele morreu, que ele deu a sua vida, que ele nos resgatou do pecado. Hoje sabemos todas essas verdades e caminhamos aqui para Sião, entre passos de queda, de se levantar, de envergonhar-se, de cometer práticas terríveis. Nós caminhamos com essa certeza porque o pecado ainda está em nós. Mas a esperança que temos é que devemos andar com paciência em nosso coração, na certeza de que ele virá para nos resgatar de toda essa maldade que nós enfrentamos hoje. Muitos perseveraram até o fim e nós precisamos também perseverar. E diante desse compromisso, dessa certeza, eu convido você a olhar para esse texto com esperança e paciência, porque no devido tempo o prometido retornará a esse mundo. E da próxima vez que ele vier, ele não virá montado em um jumentinho humilde. Em vez disso, ele virá com poder e glória para consumar o casamento com a sua noiva e a igreja. Ele não trará bênção simplesmente aos descendentes físicos de Jacó, mas a todos quantos são seus herdeiros espirituais pela fé, eu e você. Nós, o que andamos ainda com os nossos joelhos trôpegos, ele trará bênção a todos nós. Você aguarda com paciência a volta do Senhor, esperando com fé por esse Cristo que virá, que nos aceita, que nos perdoa. Quando você e eu confiamos nesse Cristo, nós nos tornamos partes da comunidade redimida e continuamos lutando contra o pecado, sim, que permanece em nós, trazendo frutos amargos e consequências terríveis. Mas agora, a nossa certeza é que nós caminhamos na expectativa de um dia em que o pecado será retirado de nós. Caminhamos na expectativa de um dia em que estaremos com Ele para sempre. E ao suportar as circunstâncias difíceis dessa vida, nós estamos olhando para frente, para a plenitude do reino de Deus, onde não mais existirá o pecado. Caminhando, ansiando pelo dia, quando todo o seu povo, de toda tribo, língua, povo e nação, estarão diante do trono, cantando louvores ao leão de Judá, àquele que foi morto, mas que vive para todo sempre. E enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, nós somos chamados a manter-nos pacientes, com os nossos corações e com expectativa de que Ele voltará. Por isso, não esmoreça frente às dificuldades terríveis à sua frente. Não desanime frente a uma situação que parece de tanto terror como temos visto esses dias. Tantas pessoas com medo, tantas pessoas assustadas, tantas pessoas preocupadas. Coloque o seu coração diante de Deus e descanse que Ele está no controle de todas as coisas. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, o Senhor da nossa libertação. Ele está cuidando de nós, Ele está conduzindo a nossa vida para o dia em que estaremos com Ele para sempre. Um dia nós veremos o leão de Judá, um dia nós veremos o nosso Redentor face a face. Por isso, mantenha-se confiante e paciente de que Ele cuida de nós. Ele voltará, queridos. Ele voltará e trará consigo as bênçãos que nós tanto aguardamos, a bênção de Sião e onde habitaremos com Ele. A bênção que foi dada lá atrás aos descendentes de Jacó, a Judá,
a bênção que se completou na vinda de Jesus, nós também somos herdeiros delas. E um dia nós habitaremos com Ele, receberemos a gloriosa coroa da vida e viveremos com Ele para todo sempre. Não se desespere, o Senhor não tardará. Não se desespere, o leão de Judá, mesmo negado pelos homens, será visto por todos os olhos, quando ele descer a essa terra, a essa realidade, para mostrar o seu poder. Vivamos confiantes nele, mantenhamos a nossa vida firme nessa certeza. O nosso Senhor retornará para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe, na certeza que Ele redime pecadores. Que Deus nos abençoe, na certeza de que Ele garante que pecadores são restaurados e viverão para Ele na glória. Que Deus nos abençoe, na certeza e na espera de que um dia viveremos com Ele para sempre. Que Deus derrame a sua graça sobre nós, que Ele nos abençoe e que vivamos para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Oremos, queridos, ao nosso Senhor. Obrigado, Pai, pela certeza que temos, que somos pecadores, sim, mas pecadores redimidos, restaurados, e que nem mesmo os pecados tão terríveis, que são marcantes em nossa vida, poderão nos afastar do Senhor. Nada pode nos afastar do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus, que foi revelado naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. E hoje nós aguardamos o dia da volta do Cordeiro, onde Ele levará para junto de si todos os seus eleitos, todos os seus filhos, todos os seus cordeirinhos, para viver em seu aprisco para todo sempre. Essa é a esperança que temos e aguardamos esse dia, ó Redentor. Somos o novo Israel, herdeiros dessa promessa. Abençoe o teu povo nesses dias tão difíceis e tão maus, Senhor, avivando em nosso coração a esperança, a fé, para nunca desanimarmos frente a circunstâncias difíceis, mas que o nosso coração descanse tão somente em Ti, ó Redentor. É o que eu te peço, no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, que Deus os fortaleça e nos dê ânimo para mais uma semana vivermos para a glória dEle. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.